Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas do Controle. Aqui no comentário fixado, estamos chegando. Eu vou deixar a mensagem certinha para quem vê os aplicativos vizinhos e quiserem pular para onde de fato a história começa. Mas quem quiser ficar comigo, pega na minha mão e bora para mais uma introdução. Gente, a história de hoje é sobre, como posso dizer, uma protagonista que ela sempre foi a número 2, não a número 1. E quando ela finalmente consegue o cara que ela sempre amou, ela escuta uma conversa e nessa conversa diz que ele não quer se casar com ela, ele quer se casar com a irmã dela, que sempre foi a número 1. E no dia do noivado, ela escreve o nome da irmã e deixa no ar para todo mundo descobrir só no dia que eles vão anunciar. E ela acaba casando com o outro homem, que é uma pessoa misteriosa, que agora no momento eu não vou lembrar o que ele faz parte na trama. Mas o que eu posso dizer é que tem um final feliz. Eu gosto. Eu gosto. E eu recomendo muito. A narração ela é feita por IA e a história tem elementos de ficção. Então, qualquer semelhança com nomes, lugares, pessoas ou até mesmo história é mera coincidência. A gameplay ela é autoral e as histórias citadas são traduzidas e adaptadas por mim para melhor compreensão e experiência para vocês. Agora, se não for pedir muito, vocês puderem deixar o like para o YouTube entregar cada vez mais os nossos vídeos, comentar o que vocês acharam, a opinião de vocês sobre a história, uma palavra-chave ou só o seu momento aí livre de conversa pra gente. Eu vou estar sempre tentando responder todo mundo que comenta nos meus vídeos, que eu agradeço muito. Inclusive, obrigado pelas 34 pessoas. Compartilhar no grupo dos amigos, no grupo da família, no grupo de pessoas que gostam do Reddit, ou até mesmo com aquela pessoa que você sabe que arruma casa, ou lava louça, ou então estuda, ou trabalha, ou só descansa ouvindo Reddit. Envia para essa pessoa e se inscrevam. Eu vou agradecer de coração. E agora, sem mais demora, bora pra história. Eu fiz errado, gente, me desculpe. Bora pra história. Meu noivo me trocou pela minha irmã, então eu me casei com um homem que era dela. Passei 28 anos acreditando que existiam pessoas destinadas a serem escolhidas, e pessoas destinadas a assistir. Minha meia-irmã, Helena, sempre foi a escolhida. Eu era a outra, a filha da primeira esposa, a lembrança inconveniente de um casamento que terminou da pior forma possível, quando eu tinha 10 anos. Minha mãe faleceu após uma doença que se agravou rapidamente. Menos de um ano depois, meu pai se casou com Cláudia. Pouco tempo depois, Helena passou a fazer parte da família. Oficialmente, desde então, tudo girava ao redor dela. Se tirava uma boa nota, era porque era brilhante. Se eu tirava uma boa nota, era porque era minha obrigação. Se ela cometia um erro, todos a defendiam. Se eu cometia um erro, todos lembravam durante anos. Com o tempo, parei de lutar por atenção. Era cansativo demais, então aprendi a viver na minha própria companhia. Talvez por isso tenha me apaixonado tão facilmente por Rafael. Ele foi a primeira pessoa que me fez sentir vista. Nós nos conhecemos através de amigos em comum. Ele era gentil, atencioso, paciente. E acima de tudo, parecia me escolher todos os dias. Depois de 2 anos juntos, começamos a falar seriamente sobre casamento. Pela primeira vez na vida, senti que algo era realmente meu. Algo que não seria entregue para Helena. Algo que ninguém poderia tirar, ou pelo menos foi o que pensei. Naquela noite, organizei um jantar para apresentar oficialmente alguns detalhes do noivado para familiares e amigos próximos. O clima era leve, todos pareciam felizes, até eu. Durante a festa, precisei procurar Rafael para resolver uma questão simples sobre os convites. Achei que ele estivesse na varanda, mas não estava. Enquanto atravessava o corredor da casa, ouvi vozes vindo do escritório. Reconheci imediatamente uma delas. Era Rafael, a outra pertencia a Marcelo, um dos seus amigos mais próximos. Eu estava prestes a entrar quando ouvi meu nome, então parei. Você realmente vai fazer isso? Perguntou Marcelo. Tenho.
Que fazer? Respondeu Rafael, os dois pareciam tensos. Cara, você vai se casar em poucas semanas, justamente por isso. Meu coração começou a acelerar, e a Isabela. Ouvir meu nome fez meu estômago apertar. Houve alguns segundos de silêncio. Então Rafael respondeu, eu gosto dela, mas não é ela. Uma sensação estranha percorreu meu corpo. Helena sempre foi a pessoa que eu amei. As palavras atingiram meu peito como uma pancada. Por um segundo achei que tivesse entendido errado, mas ele continuou. Se eu deixar ela se casar com aquele empresário, acabou. Você nem conhece o homem, disse Marcelo. Ninguém conhece. Ele não aparece em público, quase não existem fotos. Todo mundo fala que ele é frio, arrogante e impossível de lidar. Mesmo assim, respondeu Rafael, eu não posso assistir Helena casar com outro homem. Meu mundo pareceu inclinar. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar, apenas ouvir. E a Isabela? Perguntou Marcelo novamente. Rafael soltou um suspiro. Ela merece alguém que a ame de verdade, mas meu coração sempre foi da irmã dela. Foi nesse instante que algo dentro de mim quebrou, porque não havia raiva, ainda não, nem lágrimas. Apenas uma clareza brutal. Eu não era a escolhida, nunca tinha sido. Eu era a substituta, a mulher conveniente, a irmã disponível, a segunda opção, de novo. Afastei-me do corredor antes que eles saíssem, voltei para o salão, sorri, conversei, agradeci presentes, fingi que estava tudo bem, mas, pela primeira vez na vida, não senti vontade de implorar para ser escolhida. Enquanto observava Helena rir do outro lado da sala, percebi algo curioso, ela sequer olhava para Rafael. Estava ocupada demais admirando a atenção que recebia de todos ao redor. E naquele instante uma ideia começou a surgir na minha mente. Uma ideia absurda, arriscada, talvez até cruel. Mas pela primeira vez em muitos anos eu não queria ser a pessoa que perderia tudo. Se Rafael queria tanto minha irmã, talvez eu devesse ajudá-lo a consegui-la. Passei a noite inteira sem dormir, as palavras de Rafael ficavam se repetindo na minha cabeça. Meu coração sempre foi da irmã dela. Quanto mais eu pensava, mais detalhes faziam sentido. Os elogios constantes para Helena, o interesse excessivo pela vida dela, a forma como sempre queria saber se ela estava bem. Eu tinha interpretado tudo como simpatia, agora vi a verdade, e a verdade era humilhante. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Não confrontaria Rafael, não faria escândalo não. Imploraria explicações, passei anos sendo a segunda opção, não faria isso mais uma vez, por isso procurei meu pai, quando pedi para conversar em particular. Ele pareceu surpreso, Cláudia também estava presente, e Helena acabou entrando no escritório poucos minutos depois. Os três me encaravam sem entender, respirei fundo. Quero trocar de lugar com Helena? O silêncio foi imediato. O que? Perguntou meu pai. Quero assumir o casamento com o empresário. Helena quase riu. Você está brincando, não? Pela primeira vez, todos pareciam sem palavras, contei apenas parte da verdade. Disse que não queria mais me casar com Rafael, não mencionei a conversa que tinha escutado, nem o amor obsessivo dele pela minha irmã. Aquilo eu guardaria para mim. E você acha que isso é simples assim? Perguntou Cláudia. Acho, respondi. Helena nunca demonstrou interesse real por esse casamento. Helena cruzou os braços, e aquilo era verdade. Desde o início ela reclamava do noivo misterioso escolhido através de contatos da família dele, um empresário extremamente rico, influente e cercado de rumores. Ninguém parecia saber muita coisa sobre ele. Alguns diziam que era arrogante, outros diziam que era cruel. Havia até quem afirmasse que ele evitava fotografias porque tinha uma aparência assustadora. Eu nunca dei importância, agora aquilo também não me importava. Depois de alguns minutos de discussão, percebi algo estranho. Nenhum dos três parecia verdadeiramente preocupado comigo, estavam apenas tentando entender como aquela troca afetaria os próprios planos. Foi então que tive certeza de que estava tomando a decisão certa. Antes de sair da sala, deixei uma condição. Rafael não pode saber. Meu pai franziu a testa. Por quê? Porque não quero mais explicações, nem discussões, nem tentativas de mudar minha decisão. Quero que ele descubra no dia do casamento. Os três se entreolharam, e para minha surpresa, aceitaram. Quando saí daquele escritório, senti algo que não experimentava havia muito tempo. Controle. Pela primeira vez eu não estava reagindo às escolhas dos outros, estava fazendo a minha própria. E, enquanto Rafael acreditava que estava prestes a conquistar a mulher que sempre amou, eu já tinha decidido mudar completamente o destino de todos nós. Nos dias que seguiram, tudo aconteceu rápido demais, mais rápido do que eu esperava. Meu pai conversou com a família do empresário,
documentos foram alterados, acordos foram refeitos e, para minha surpresa, ninguém do outro lado criou qualquer problema. Era como se a identidade da noiva fosse menos importante do que a realização do casamento em si. Aquilo deveria ter me preocupado, mas eu já tinha preocupações suficientes. Rafael continuava agindo exatamente como sempre, carinhoso, atencioso, educado, e isso tornava tudo ainda mais difícil, porque agora eu sabia que aquele carinho nunca foi amor, pelo menos não por mim. Em várias ocasiões quase contei que sabia de tudo, quase confrontei, quase perguntei quantas vezes ele tinha olhado para minha irmã enquanto fingia olhar para mim, mas sempre desistia, não queria respostas, já tinha escutado o suficiente. Enquanto isso, Helena parecia estranhamente satisfeita. No início achei que ela estava apenas feliz por escapar do casamento com um empresário misterioso, mas comecei a notar algo diferente. Ela adorava a atenção de Rafael, adorava os elogios, adorava vê-lo correr atrás dela. Uma tarde, passei pelo jardim da casa dos meus pais e vi os dois conversando. Helena estava sorrindo daquele jeito doce que usava quando queria alguma coisa. O mesmo sorriso que enganava quase todo mundo, menos eu, porque eu conhecia minha irmã. Conhecia a versão que existia quando ninguém estava olhando, a manipuladora, a egoísta, a menina que chorava para conseguir o que queria e ria quando conseguia. Naquela noite, ela entrou no meu quarto, sem bater, como sempre. Tem certeza disso? Perguntou. De que da troca? Fechei o livro que estava lendo. Tenho. Ela me observou por alguns segundos. Você não parece triste. Sorri pela primeira vez em dias, talvez porque eu não esteja. Aquilo pareceu incomodá-la. Helena gostava de vencer, mas gostava ainda mais quando podia assistir alguém perder, e eu não estava oferecendo esse prazer antes de sair. Ela fez uma pergunta. E se esse empresário for tão horrível quanto dizem? Pensei por alguns segundos. Então vou lidar com isso. Ela ficou em silêncio, como se não soubesse o que responder. Depois foi embora. Quando a porta se fechou, me permiti pensar no homem com quem me casaria. Tudo o que eu sabia era um nome: Adriano Vasconcelos. Nada mais, sem fotos, sem encontros, sem ligações, sem mensagens. Era estranho, mas honestamente eu tinha problemas maiores, porque o verdadeiro choque não seria meu casamento, seria o de Rafael, e faltavam apenas poucos dias para ele descobrir que a mulher que acreditava estar conquistando nunca esteve realmente disponível para ele. E, pela primeira vez desde que ouvi aquela conversa, não senti pena do que estava prestes a acontecer. Os últimos dias antes dos casamentos foram os mais estranhos da minha vida. Tudo parecia normal por fora, mas eu sabia que era apenas uma ilusão. Rafael passava cada vez mais tempo na casa dos meus pais, e não era difícil perceber o motivo. Sempre encontrava uma desculpa para conversar com Helena, perguntar como ela estava, oferecer ajuda, fazer pequenos favores. Ele acreditava que estava sendo discreto, não estava. Eu já enxergava tudo claramente. O mais curioso era que Helena adorava aquilo. Nunca o afastava, nunca colocava limites, pelo contrário, parecia se divertir com a situação. Uma tarde, encontrei os dois na cozinha. Helena estava reclamando de um vestido. Rafael imediatamente se ofereceu para pagar outro, sem pensar duas vezes. Quando ela saiu da sala, ele se virou para mim. Sua irmã merece tudo de melhor. Meu estômago revirou, mas forcei um sorriso. Tem razão, naquela noite, pela primeira vez, senti algo diferente. Não era tristeza, nem raiva, era alívio, porque se eu tivesse descoberto a verdade depois do casamento, aquilo teria destruído minha vida. Agora eu estava escapando antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, rumores sobre Adriano continuavam chegando aos meus ouvidos. Funcionários comentavam, parentes comentavam, amigos comentavam. Todos tinham uma história diferente. Uns diziam que ele era frio e arrogante, outros juravam que era impossível conversar com ele. Alguns afirmavam que ele evitava eventos públicos porque tinha uma aparência assustadora. Eu não sabia o que era verdade, nem tinha como descobrir. Meu pai evitava responder qualquer pergunta sobre ele, o que só aumentava minha curiosidade. 2 dias antes do casamento, recebi uma caixa elegante entregue por um funcionário. Dentro havia um vestido simples para um jantar formal, sem bilhete, sem explicações. Apenas um cartão com uma frase: espero que tenha uma viagem tranquila até a cerimônia. Assinado por Adriano. Fiquei olhando para aquelas palavras por vários segundos. Era a primeira vez que recebia algo diretamente dele, e por algum motivo aquilo não pareceu rude nem arrogante, pareceu educado. Na manhã seguinte, Helena entrou no meu quarto novamente e estava animada, mais do que eu já tinha visto nos últimos meses. Falta pouco, disse sorrindo. Assenti. Falta? Ela se aproximou da janela. Sabe, acho que tudo acabou saindo como deveria. Olhei para ela e entendi exatamente o que queria dizer. Ela acreditava que tinha vencido, que tinha ficado com o
homem que a adorava, que tinha escapado do casamento misterioso, que mais uma vez a vida tinha escolhido ela. Mas havia uma coisa que Helena não sabia, nem Rafael, nem ninguém daquela casa. Enquanto eles comemoravam uma vitória que acreditavam ter conquistado, eu estava prestes a conhecer o homem que mudaria completamente o rumo da minha vida. E poucas horas depois, todos nós descobriríamos que as aparências podiam enganar muito mais do que imaginávamos. O dia dos casamentos chegou cercado de uma tensão que só eu parecia perceber. Todos estavam ocupados demais com maquiagem, flores, convidados e fotografias, mas eu mal conseguia pensar em qualquer uma dessas coisas. Dentro de algumas horas, Rafael descobriria a verdade, e eu finalmente conheceria Adriano Vasconcelos. A manhã passou em um borrão, funcionários entrando e saindo, parentes comentando sobre os eventos, minha madrasta controlando cada detalhe como se estivesse organizando uma reunião. De negócios, Helena, por outro lado, parecia radiante, nunca tinha visto tão feliz. Ela realmente acreditava que estava prestes a viver seu conto de fadas. Pouco antes da cerimônia, ouvi vozes agitadas do lado de fora da sala onde eu estava. Alguns minutos depois, uma das organizadoras entrou. Houve uma pequena confusão. Quase ri se ela soubesse. Quando finalmente fui conduzida até a área da cerimônia, percebi imediatamente o motivo da agitação. Rafael estava discutindo com meu pai. Seu rosto tinha perdido toda a cor. Ele acabará de descobrir. Mesmo de longe consegui ouvir parte da conversa. Isso não estava combinado, a decisão já foi tomada. Respondeu meu pai. Você não pode fazer isso. Meu pai apenas o encarou. Foi então que Rafael me viu. E eu vi algo que jamais esquecerei: pânico, desespero, arrependimento. Como se finalmente tivesse percebido o que estava acontecendo. Por um segundo, ele deu um passo na minha direção, mas eu continuei andando sem parar, sem olhar para trás. A cerimônia dele aconteceria dali a pouco, com Helena, exatamente como ele sempre quis. Enquanto isso, fui conduzida para outra ala do local. A cerimônia de Adriano aconteceria separadamente. Meu coração acelerou, porque apesar de tudo, eu ainda não sabia quem estava me esperando. As portas se abriram, e eu quase parei de andar. Durante semanas ouvi histórias sobre um homem frio, feio, assustador, difícil. A realidade era completamente diferente. Adriano era bonito, muito bonito, alto, elegante, com traços marcantes e uma expressão tranquila. Mas não foi sua aparência que me surpreendeu, foi o olhar gentil, calmo. Quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu, um sorriso pequeno, sincero, como se estivesse tentando me deixar confortável, e funcionou pela primeira vez naquele dia. Senti meu nervosismo diminuir. Durante toda a cerimônia, Adriano foi respeitoso, atencioso. Parecia perceber quando eu estava tensa e discretamente encontrava formas de me tranquilizar. Nenhuma das histórias fazia sentido, nenhuma. Quando tudo terminou, os convidados começaram a circular entre as duas celebrações. Foi então que vi Rafael novamente. Ele estava ao lado de Helena, mas não parecia feliz, nem um pouco. Seus olhos encontraram os meus, depois se voltaram para Adriano. A expressão em seu rosto mudou imediatamente: confusão, choque e incredulidade, talvez porque o homem que ele imaginava ser um monstro fosse exatamente o oposto. Talvez porque estivesse começando a perceber que tinha construído toda uma fantasia baseada em ilusões. Já Helena parecia encantada, sorria, segurava o braço dele, recebia a atenção dos convidados, desfrutava da situação como sempre fazia. Mas eu conhecia minha irmã, sabia que aquela imagem doce e perfeita não duraria para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a verdadeira Helena apareceria, e quando isso acontecesse, Rafael finalmente conheceria a pessoa pela qual acreditou estar apaixonado durante tantos anos. Enquanto isso, Adriano se aproximou de mim. Está tudo bem? Perguntou suavemente. Olhei para ele, depois para o caos silencioso acontecendo do outro lado do salão e, pela primeira vez em muito tempo, respondi com sinceridade: acho que sim. Adriano sorriu novamente e eu ainda não sabia, mas aquele seria o primeiro de muitos momentos em que ele me faria sentir algo que eu nunca tinha experimentado antes: a sensação de ser escolhida. A viagem após o casamento foi muito diferente do que eu esperava. Na verdade, eu não sabia o que esperar. Eu havia me casado com um homem que conhecia há poucas horas. Qualquer nervosismo parecia justificável, mas Adriano tornou tudo mais fácil. Desde o primeiro dia, ele deixou claro que não exigiria nada de mim, nada. Disse que eu teria tempo para me adaptar, tempo para conhecê-lo, tempo para confiar nele. E aquilo me surpreendeu mais do que qualquer demonstração romântica, porque pela primeira vez, alguém estava respeitando meus limites sem que eu precisasse pedir. Os dias passaram de forma tranquila. Conversávamos durante horas sobre livros,
sobre trabalho, sobre viagens, sobre sonhos. Descobri que Adriano tinha um senso de humor inesperadamente bom e que gostava de ouvir muito mais do que falar. Também descobri que os rumores sobre ele existiam porque ele simplesmente odiava a exposição pública. Era só isso, nenhum segredo sombrio, nenhuma crueldade escondida. Apenas um homem reservado. Quanto mais eu o conhecia, mais absurda parecia a imagem que tinham criado dele. Quando voltamos da viagem, a realidade nos aguardava. E ela não demorou para aparecer. Recebi uma ligação de Helena logo na primeira semana. O tom dela era irritado. Seu marido é impossível. Franzi a testa. Como assim? Ele recusou um favor simples. Aquilo já me disse tudo. Helena não estava acostumada a ouvir não. Nunca esteve durante anos. Bastava sorrir e alguém resolvia seus problemas, mas Adriano parecia imune ao charme dela. Quando contei a conversa durante o jantar, ele apenas arqueou uma sobrancelha. Ela me pediu dinheiro. Quase engasguei. O quê? Bastante dinheiro. Balancei a cabeça. Aquilo era exatamente o tipo de coisa que Helena faria. Nos dias seguintes, outras situações parecidas começaram a surgir. Pequenas rachaduras naquela imagem de irmã doce e inocente. Primeiro foram exigências, depois reclamações, depois discussões. E segundo algumas pessoas da família, Rafael estava começando a parecer cada vez mais cansado. Não demorou muito para eu entender o motivo. Numa visita à casa dos meus pais, presenciei uma cena reveladora. Helena criticou Rafael na frente de todos por algo completamente banal, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma consideração, e o mais surpreendente foi a expressão dele, choque. Como se estivesse vendo aquilo pela primeira vez. Talvez estivesse mesmo, porque a Helena que mostrava ao mundo não era a verdadeira Helena. A verdadeira era egoísta, manipuladora e incapaz de enxergar além dos próprios interesses. Naquela noite, enquanto voltávamos para casa, Adriano segurou minha mão durante o trajeto. Um gesto simples, mas que aqueceu meu coração de forma inesperada. Você está muito quieta, ele comentou. Sorri. Só estou pensando em que. Olhei para ele por alguns segundos, na paz que sentia ao seu lado, na leveza daqueles dias, na forma como ele me tratava. Então respondi honestamente que talvez eu tenha tido mais sorte do que imaginava. O sorriso que surgiu no rosto dele foi tão genuíno que me fez corar, e pela primeira vez desde que tudo começou, percebi que não estava apenas me acostumando ao meu casamento, eu estava começando a gostar dele, muito mais do que deveria ser possível em tão pouco tempo. Nas semanas seguintes, minha vida entrou em uma rotina surpreendentemente tranquila. Eu ajudava na administração de alguns projetos da empresa de Adriano. Ele me levava para reuniões quando eu demonstrava interesse, e todas as noites, fazíamos questão de jantar juntos. Parecia simples, mas, para alguém que passou a vida inteira se sentindo em segundo lugar, aquela atenção significava muito. Adriano nunca me fazia sentir invisível, nunca. Foi justamente por isso que ele percebeu quando algo me incomodava. Estávamos tomando café numa manhã quando ele fez uma pergunta aparentemente aleatória. Você fala muito pouco da sua mãe. Congelei por um instante. Era um assunto que eu evitava. Ela morreu quando eu era criança. Respondi. Eu sei. Ele continuou com cuidado. Mas sempre que alguém menciona ela, você muda de assunto. Baixei os olhos para a xícara porque dói. Adriano não insistiu, mas alguns dias depois o assunto voltou de forma inesperada. Eu estava organizando algumas caixas antigas que haviam ficado na casa do meu pai. Entre fotografias e documentos antigos, encontrei uma pasta. Dentro dela havia papéis relacionados a uma pequena empresa. Uma empresa registrada no nome da minha mãe. Franzi a testa. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Levei os documentos para Adriano naquela mesma noite. Ele passou vários minutos analisando tudo. Quanto mais lia, mais sério ficava. Isabela, o que foi? Você tem certeza de que nunca recebeu nada relacionado a essa empresa? Balancei a cabeça. Nunca. Adriano continuou examinando os papéis. Isso é estranho, muito estranho. Meu coração acelerou porque ele levantou os olhos. Porque sua mãe possuía uma participação majoritária aqui. E não estamos falando de algo sem valor. A sala ficou em silêncio. Eu tentava processar a informação, mas meu pai nunca mencionou nada. Exatamente naquela noite, Adriano começou a investigar. No início achei que não encontraria nada, mas conforme os dias passavam, novas informações surgiam, e nenhuma delas era boa. Primeiro descobrimos que a empresa continuou funcionando após a morte da minha mãe. Depois descobrimos que houve transferências estranhas de propriedade, documentos assinados em períodos muito suspeitos, datas que não faziam sentido. Quanto mais investigávamos, mais desconfortável eu ficava, até que veio a descoberta que mudou tudo. Eu estava sentada no escritório de Adriano quando ele entrou com uma expressão sombria. Naquele momento soube que algo estava errado, muito errado. O que aconteceu? Perguntei. Ele sentou ao meu lado,
Acho que descobri porque seu pai nunca falou sobre a empresa. Meu estômago afundou. Por quê? Adriano demorou alguns segundos antes de responder, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Porque existem fortes indícios de que ela deveria ter sido sua. Senti o sangue desaparecer do meu rosto. O que e por que alguém fez questão de impedir isso? Olhei para os documentos espalhados sobre a mesa. Depois para Adriano. E pela primeira vez desde o casamento, senti uma raiva verdadeira crescer dentro de mim. Porque aquela empresa não era apenas dinheiro, era o sonho da minha mãe, uma parte dela, uma parte que eu nem sabia que existia, e alguém tinha escondido isso de mim durante anos. A única pergunta era: quem tinha mais a ganhar com isso? Os dias seguintes foram difíceis. Quanto mais Adriano investigava, pior a situação parecia ficar. Documentos desaparecidos, transferências suspeitas, assinaturas feitas em períodos muito convenientes. Tudo apontava para a mesma direção. Meu pai, eu queria acreditar que havia uma explicação, mas cada nova descoberta destruía um pouco mais essa esperança. Foi durante esse período que comecei a ouvir notícias sobre Helena e Rafael, não deles. Eu não falava com nenhum dos dois. As informações chegavam através de parentes, amigos da família e conhecidos em comum. E pelo que ouvi, o casamento deles estava longe de ser feliz. A primeira pessoa que comentou foi minha tia. Durante um almoço, ela soltou a informação casualmente: Rafael parece exausto, franzi a testa, exausto. Vive correndo atrás dos problemas da Helena. Segundo ela, as dívidas começaram a aparecer, depois vieram compras absurdamente caras, brigas, exigências, discussões constantes. Fingi não ter interesse, mas ouvi tudo. Algumas semanas depois, uma antiga amiga da família trouxe mais novidades. Eu encontrei os dois numa festa. Ela comentou: nunca vi um casal tão estranho. Como assim? Perguntei. Helena passou metade da noite ignorando o marido e a outra metade reclamando dele. A descrição não me surpreendeu, mas uma frase ficou na minha cabeça: ele parecia decepcionado. Aquilo foi interessante, porque Rafael sempre enxergou Helena como alguém perfeita, como um sonho impossível, e sonhos costumam parecer menos encantadores quando se tornam realidade. Enquanto isso, Adriano continuava investigando. Numa noite, ele chegou em casa mais tarde do que o normal. Seu rosto estava sério, muito sério. Sentou ao meu lado no sofá e segurou minha mão. Descobri algo. Meu coração acelerou. O que? Ele respirou fundo. Sua mãe não perdeu apenas a empresa. A sala pareceu ficar menor. O que quer dizer? Adriano abriu uma pasta, cheia de documentos, cheia de datas, cheia de provas. Sua mãe descobriu relacionamento do seu pai com Cláudia muito antes do que você imagina. Fiquei imóvel. Não, sim. Minha garganta secou. Tem certeza? Ele assentiu. Os documentos mostravam mensagens antigas, registros financeiros, correspondências, tudo apontava para a mesma verdade. Meu pai estava envolvido com Cláudia enquanto ainda era casado com minha mãe, muito antes da morte dela, muito antes de qualquer um admitir. As lágrimas vieram antes que eu percebesse, não pela traição, mas porque, de repente, várias peças começaram a se encaixar. O silêncio da minha mãe nos últimos anos, as discussões que eu lembrava vagamente, a rapidez absurda com que Cláudia apareceu na nossa vida depois. Meu pai não apenas traiu minha mãe, ele construiu uma nova família enquanto ela ainda estava viva, e depois permitiu que eu crescesse acreditando numa mentira. Adriano me abraçou sem dizer nada, ficou ali, apenas me segurando, e naquele instante percebi uma coisa: eu havia passado anos procurando amor em pessoas que nunca me escolheram, mas o homem sentado ao meu lado estava lutando por mim sem que eu precisasse pedir, lutando pela memória da minha mãe, pelos meus direitos, pela verdade, e isso valia mais do que qualquer promessa que Rafael já tinha me feito. Enquanto meu mundo desmoronava por causa das descobertas sobre meu pai, uma certeza começava a surgir: quem realmente me traiu nunca foi Rafael, foi a minha própria família. As descobertas sobre meu pai mudaram tudo. Durante dias, eu mal conseguia olhar para os documentos sem sentir um aperto no peito. A traição, as mentiras, a empresa da minha mãe, nada daquilo tinha sido um acidente. Alguém tomou decisões conscientes para apagar o legado dela. E esse alguém era meu próprio pai. Mas, diferente da Isabela de alguns meses atrás, eu não estava sozinha. Adriano assumiu a situação como se fosse dele também. Contratou especialistas, localizou antigos sócios, reuniu documentos que estavam espalhados há anos, e aos poucos, a verdade começou a ficar impossível de esconder. Foi também nesse período que mais notícias sobre Helena e Rafael chegaram até mim, sempre por terceiros, nunca diretamente. Uma prima me contou que Rafael havia sido visto deixando uma reunião familiar mais cedo após uma discussão. Uma amiga em comum comentou que Helena vivia reclamando do marido em público. Outra pessoa contou que ela fazia exigências absurdas e ficava furiosa quando
Ouvia um simples não. Quanto mais eu escutava, mais entendia o que estava acontecendo. Rafael finalmente estava conhecendo a verdadeira Helena, não a versão doce que ela mostrava para conquistar pessoas, mas a mulher real por trás da máscara. E pelo que ouvi, ele não estava gostando do que encontrava certa tarde. Meu pai apareceu sem avisar. Foi a primeira vez que nos vimos desde que as investigações começaram. Ele parecia mais velho, mais cansado, mas eu já não sentia pena, nem culpa nem obrigação, apenas distância. Podemos conversar? Perguntou. Pode falar? Ele tentou justificar tudo, disse que a situação era complicada, que havia tomado decisões difíceis, que a empresa estava falindo quando assumiu o controle, que fez o que acreditava ser melhor para a família. Achei quase engraçado, porque aparentemente eu nunca tinha feito parte dessa família quando as decisões importantes eram tomadas. Quando ele terminou de falar, apenas fiz uma pergunta: em que parte disso você pensou na mamãe? O silêncio respondeu por ele, e foi suficiente. Depois que ele foi embora, Adriano encontrou-me na varanda, sem dizer nada. Colocou uma xícara de chá ao meu lado, um gesto simples, mas era assim que ele era, sempre atento, sempre presente. Está tudo bem? Perguntou. Olhei para ele e sorri. Um sorriso verdadeiro. Agora está, porque pela primeira vez eu estava deixando de correr atrás de respostas. A verdade já tinha aparecido, e ela estava do meu lado, poucos dias depois. Veio a notícia que eu esperava há meses. A equipe jurídica de Adriano havia conseguido provar diversas irregularidades relacionadas à empresa da minha mãe. A recuperação do controle estava cada vez mais próxima. Quando ouvi aquilo, senti lágrimas surgirem. Mas dessa vez não eram de tristeza, era alívio. O sonho da minha mãe não tinha desaparecido, não completamente. E graças ao homem que estava ao meu lado, eu finalmente teria a chance de trazê-lo de volta à vida. Enquanto isso, em algum lugar, Rafael descobria que a mulher que passou anos idealizando nunca existiu, e eu descobria que o homem que todos diziam ser um monstro era, na verdade, a melhor coisa que já tinha acontecido comigo. A recuperação da empresa da minha mãe entrou na fase final mais rápido do que eu esperava, depois de meses reunindo provas, documentos e testemunhos. Já não havia muito espaço para desculpas, os fatos falavam por si. Meu pai sabia exatamente o que estava fazendo quando me manteve afastada da herança, e agora estava pagando o preço por isso. Foi também nessa época que Rafael finalmente apareceu, não por acaso, não através de terceiros pessoalmente. Eu estava saindo da empresa de Adriano quando o vi esperando perto da entrada. Por um instante, quase não o reconheci. Ele parecia cansado, mais magro, muito diferente do homem confiante que um dia pediu minha mão em casamento. Isabela, disse quando me aproximei. Parei, mas não sorri, nem demonstrei emoção alguma. O que você quer? Ele passou a mão pelo rosto, claramente nervoso. Conversar? Eu sabia que aquele dia chegaria, mais cedo ou mais tarde. Porque pessoas como Rafael costumam perceber o valor de algo apenas depois que perdem. Fomos até uma cafeteria próxima, e durante alguns minutos, ele ficou em silêncio, como se não soubesse por onde começar. Então finalmente falou: eu estraguei tudo. Não respondi. Passei anos acreditando que amava Helena. Continuei em silêncio, e acho que nunca amei de verdade. Aquilo não me surpreendeu, porque amor e obsessão raramente são a mesma coisa. Você idealizou ela? Foi tudo que respondi. Ele abaixou os olhos. Acho que sim. Depois veio o pedido de desculpas. Pelas mentiras, pela forma como me tratou, pelo que aconteceu antes dos casamentos, pela confiança que traiu, por tudo, e pela primeira vez senti que ele estava sendo sincero. Mas sinceridade não apaga consequências. Quando terminou, Rafael me olhou como alguém esperando uma segunda chance, talvez não explicitamente, mas estava ali, na forma como me observava, na esperança escondida atrás das palavras. Você foi a melhor pessoa que entrou na minha vida, disse ele, e eu só percebi isso tarde demais. Respirei fundo, porque meses atrás aquelas palavras teriam significado tudo para mim, agora não significavam quase nada. Você está certo sobre uma coisa, falei. Foi tarde demais, a dor que apareceu no rosto dele foi evidente, mas eu não podia fazer nada sobre isso, nem queria, meu coração já não estava disponível para ele. Quando me levantei para ir embora, Rafael fez uma última tentativa. Existe alguma chance de começarmos de novo? Sorri, mas não foi um sorriso triste, foi um sorriso tranquilo, não. Simples assim, sem raiva, sem vingança, sem hesitação, porque eu finalmente tinha encontrado alguém que me escolhia todos os dias sem precisar ser convencido. Quando saí da cafeteria, Adriano estava me esperando no carro, como havia prometido. Ao me ver, abriu a porta e perguntou: tudo resolvido? Entrei no carro, segurei sua mão e respondi completamente enquanto nos afastávamos. Não olhei para trás, porque algumas histórias precisam terminar para que outras possam florescer, e a minha com
Rafael tinha acabado definitivamente, já a minha com Adriano estava apenas começando, e pela primeira vez na vida, eu não era a segunda opção de ninguém. Os meses seguintes trouxeram o encerramento de tudo aquilo que havia começado muito antes de eu nascer. A empresa da minha mãe finalmente voltou para as minhas mãos. Ainda me lembro do dia em que assinei os últimos documentos, minhas mãos tremiam, não por nervosismo, mas porque aquela pequena empresa representava muito mais do que dinheiro. Representava os sonhos que minha mãe nunca teve a chance de concluir, representava anos da vida dela, representava uma parte da história que tentaram apagar. Quando saí da reunião, Adriano estava me esperando, como sempre. Ele abriu os braços e eu simplesmente o abracei, sem me importar com quem estivesse olhando. Conseguimos. Sussurrei, ele sorriu contra meus cabelos. Você conseguiu, mas nós dois sabíamos a verdade. Sem ele, eu jamais teria descoberto o que aconteceu. Jamais teria recuperado aquilo, jamais teria encontrado coragem para enfrentar meu pai. Poucos dias depois, decidi visitar a antiga sede da empresa. O prédio era pequeno, muito mais simples do que os negócios gigantescos de Adriano, mas para mim, parecia um palácio. Enquanto caminhava pelos corredores, encontrei fotografias antigas da minha mãe, documentos assinados por ela, projetos que carregavam suas anotações, e pela primeira vez em muitos anos, senti que estava perto dela novamente. Chorei naquele dia, mas foram lágrimas boas, lágrimas de alguém que finalmente recuperou algo que acreditava perdido para sempre. Enquanto isso, as notícias sobre Helena e Rafael continuavam chegando e nenhuma era boa. O casamento deles havia se transformado numa sequência interminável de discussões. A imagem perfeita que Rafael criou da minha irmã havia desaparecido completamente. Ele finalmente enxergava a pessoa que ela realmente era, mas já era tarde, muito tarde. Helena também não estava feliz, porque Rafael deixou de ser o admirador incondicional que ela tanto gostava de controlar. Os dois haviam construído o relacionamento sobre ilusões, e ilusões raramente sobrevivem à realidade. Meu pai tentou me procurar algumas vezes, não para pedir perdão, mas para tentar reconstruir algum tipo de relação. Eu mantive distância, educada, respeitosa, mas distante. Algumas feridas simplesmente não voltam a ser o que eram. Numa noite tranquila, meses depois da recuperação da empresa, Adriano me levou até o terraço da nossa casa. O céu estava limpo, as luzes da cidade brilhavam ao longe. Passamos vários minutos apenas observando a vista. Então ele pegou minha mão. Posso te perguntar uma coisa? Sorri, claro. Você se arrepende da troca? A pergunta me fez rir, porque meses antes eu teria dado qualquer coisa para escapar daquela situação. Hoje era diferente. Olhei para o homem ao meu lado. O homem que me apoiou quando minha família me traiu, que lutou pela memória da minha mãe, que me amou sem exigir nada em troca, e balancei a cabeça. Não, nem por um segundo. Adriano sorriu, aquele sorriso tranquilo que ainda fazia meu coração acelerar. Então me puxou para perto, e enquanto ele me abraçava, percebi algo que levei anos para aprender. Ser escolhida pela pessoa errada pode parecer uma vitória, mas ser amada pela pessoa certa muda completamente a sua vida. E eu finalmente tinha encontrado exatamente isso. 5 anos depois, às vezes ainda me pego pensando em como uma única conversa ouvida atrás de uma porta mudou completamente minha vida. Se eu não tivesse escutado Rafael naquele dia, provavelmente estaria vivendo uma existência miserável ao lado de um homem que amava outra pessoa. Em vez disso, acordei naquela manhã com uma mão pequena puxando meus cabelos. Mamãe, abri os olhos e encontrei Sofia sentada sobre a cama. Nossa filha tinha 4 anos e herdou exatamente os olhos do pai, os mesmos. Olhos gentis, os mesmos olhos que me fizeram confiar nele no dia do nosso casamento. Papai já acordou? Ela anunciou solenemente. Isso é uma reclamação? Perguntei. Sim, respondeu ela, muito séria. Não consegui evitar a risada. Poucos minutos depois descemos juntas para o café da manhã. Adriano já estava na cozinha, e como fazia todas as manhãs, levantou-se imediatamente para me dar um beijo. Mesmo depois de 5 anos, mesmo depois de tudo, ele nunca deixou de me tratar como a pessoa mais importante da vida dele. Nunca. Sofia imediatamente correu para os braços do pai, e fiquei observando os dois. Por muito tempo achei que felicidade fosse algo grandioso, algo dramático, mas não era. Era aquilo, uma casa tranquila, uma filha saudável, um marido que me amava, paz. A empresa da minha mãe também prosperava muito. Talvez não fosse a maior empresa do país, nem precisasse ser, mas continuava carregando o nome dela, continuava realizando sonhos que tentaram enterrar anos atrás, e toda vez que eu entrava naquele prédio sentia que uma parte dela ainda estava comigo. Quanto ao restante da família, a vida seguiu. Meu pai envelheceu, e pelo que eu vi,
Finalmente percebeu tudo o que perdeu, mas algumas realizações chegam tarde demais, nossa relação nunca voltou a existir. Helena e Rafael permaneceram juntos por pouco mais de 2 anos após o casamento, depois veio o inevitável divórcio, segundo as histórias que chegavam até mim. A separação foi tão amarga quanto o relacionamento. Helena nunca mudou, e Rafael finalmente entendeu que passou anos apaixonado por uma fantasia. Ele tentou me procurar novamente depois do divórcio. Mais de uma vez, nunca respondi, não por rancor, mas porque não havia motivo. Algumas portas não precisam ser reabertas para provar que foram fechadas corretamente. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu, sentei na varanda com Adriano. O céu estava limpo e a brisa era agradável. Ele me puxou para perto, como sempre fazia. Em que está pensando? Perguntou. Olhei para nossa casa iluminada, para o quarto onde nossa filha dormia, para o homem ao meu lado, e sorri, em como tudo deu certo. Adriano beijou minha testa. Sempre daria. Balancei a cabeça. Não, não daria, porque a felicidade que eu tinha agora não veio da sorte, veio de escolhas. Da escolha de não aceitar ser a segunda opção, da escolha de ir embora quando não era amada, da escolha de seguir em frente. Adriano segurou minha mão, e naquele instante, percebi algo. Durante toda a minha vida, procurei desesperadamente alguém que me escolhesse, mas a mudança aconteceu quando eu finalmente escolhi a mim mesma. O resto veio depois: o amor, a família, a felicidade. E olhando para o homem que me amava como se eu fosse o maior tesouro do mundo, tive certeza de uma coisa: eu nunca fui a substituta. Eu apenas estava cercada pelas pessoas erradas, até encontrar a pessoa certa.